Chegamos em um momento de indecisão aí no mercado. Eu fiz um vídeo ontem falando sobre o Bitcoin e quais são as probabilidades dos próximos movimentos do Bitcoin. Mas agora eu quero analisar com vocês o pai, a mãe das altcoins, o Ethereum, para tentar entender se nós teremos, enfim, uma alt season ou se vamos ter mais quedas agora nas altcoins e tentar prever aí qual será a próxima movimentação da moeda que é mais importante para as altcoins. Bora lá analisar o gráfico, roda essa vinheta, vamos dar uma olhada em Ethereum. Bom pessoal, filé aqui para mais um vídeo e mais uma vez a gente chega um momento de indecisão do mercado. Quais são esses momentos? São momentos em que a gente não sabe com clareza se o mercado vai reverter para uma tendência de baixa ou se nós vamos continuar, nesse caso, uma tendência de alta. Ou seja, estávamos vindo em uma movimentação de alta, paramos ali para uma famosa lateralização, consolidação, acumulação, distribuição. Tem vários nomes, várias pessoas gostam de chamar de diferentes maneiras essas regiões, mas são regiões onde você tem o ativo andando um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo e fica ali mais ou menos no mesmo range de preço. Tem gente que também chama de caixote. Enfim, estamos nessa região e agora é muito importante tomar cuidado, porque é uma região que a gente chama de no trading zone, ou seja, é uma região onde não é interessante você ficar fazendo trades, porque afinal de contas o mercado está incerto, você tem um grande risco de colocar o seu capital, porque ele pode ser violinado tanto para baixo quanto para cima e você perder aí, ser estopado, caso você tenha uma operação com um stop loss muito curto. Então são regiões onde eu tomaria mais cuidado. Agora, diferente de fazer trades, você pode ter ali sim operações spot, ou seja, comprar, ficar rodando esses ativos para tentar pegar uma movimentação de alta e depois fazer um pouquinho de lucro lá na frente. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês alguns indicadores que mostram por que ainda teremos ou provavelmente ainda teremos uma certa alta nesse mercado para depois ter uma reversão de tendência. Então fica comigo até o final do vídeo, tem bastante coisa interessante. Antes de eu entrar ali na análise gráfica, eu quero pedir para vocês, deixa aí o like, eu estou pedindo no final do vídeo e tem muita gente que acaba não chegando até lá, então deixa aí já para ajudar o canal. Depois, se você não curtiu o vídeo, você pode deixar o dislike, não tem problema nenhum, beleza? Eu também quero deixar aqui um aviso que eu não sou um investidor, não dou dicas de investimentos, então não siga nada que eu vou falar nesse vídeo como uma recomendação de investimento. Beleza, pessoal? Agora sim, recado dado, eu quero mostrar para vocês, pessoal, um indicador bem interessante para a gente analisar. Deixa eu colocar aqui, que é isso daqui, tá? Eu venho trazendo para vocês aqui já o índice de medo e ganância, que é basicamente como o mercado está em relação ao Bitcoin aqui, né? Se tem mais gente otimista, se tem mais gente pessimista, e estamos em uma zona neutra. Então é exatamente isso que eu venho falando para vocês. Estamos em uma região onde está todo mundo indeciso, ninguém sabe se vai subir, ninguém sabe se vai descer, está mais ou menos ali neutro. Deixa eu só abrir minha porta, porque senão meu gato não vai me deixar gravar e vai ficar miando na minha cabeça. Vamos ali. Vem. Entrou. Pronto. Beleza. Desculpa lá. O gato enchendo o saco ali. Bom, agora sim, ó, medo e ganância então está aí, 55, continuamos em uma região neutra. Agora nós temos um outro indicador, pessoal, que é o indicador de Long Short Ratio. Esse indicador, ele é feito para mercados futuros, ou seja, ele indica aqui a quantidade de operações que estão no mercado nesse momento, tá? Então ele pega aqui, ó, quantas, esse indicador ele é bem interessante, pessoal, para quem opera futuros, porque ele vai mostrar uma proporção de quantas pessoas estão apostando na baixa e quantas pessoas estão apostando na alta. Então, normalmente você quer ler esse indicador para tentar ir contra o que a maioria está apostando. Então, vamos tentar entender como que ele funciona. Repare que bem no meio desse indicador aqui nós temos o índice 1. Então, ele fica bem aqui no meio, tá vendo? 1.0, e depois você tem oscilações para baixo e oscilações para cima no mercado. Quanto mais para baixo tiver aqui, significa que mais pessoas estão apostando na baixa do que na alta. Ou seja, quanto mais para baixo o indicador estiver,
melhor para o ativo continuar subindo, porque significa que tem mais pessoas apostando que ele vai cair, ou seja, tem mais dinheiro para ser liquidado para cima. Porque toda vez que você aposta na baixa, pessoal, vou explicar aqui para quem é leigo ainda nesse assunto. Quando você abre uma operação no mercado, tanto para compra ou para venda, você precisa colocar uma região, ou se você não colocar a própria corretora vai te colocar uma região, dependendo da sua alavancagem, onde você vai ser estopado, você vai ser liquidado. O que isso significa? Se você abrir uma operação comprado, ou seja, você espera que o ativo vai subir, e você cria essa operação, você tem um valor que caso o ativo caia, você vai perder 100% daquele capital que você colocou, ou se você setar um valor, você perde uma porcentagem daquele capital que você colocou. Então vamos lá, se você colocou uma operação comprada, esperando que o Bitcoin vai a 120 mil, ele está agora a 116, 115, o seu stop loss está ali na casa de 114, ou seja, se ele cair para 114, você perde parte ou todo esse capital que você está no mercado. Se você colocar uma operação vendida, ou seja, você acha que o Bitcoin vai cair, você coloca o seu stop loss um pouquinho para cima, caso o ativo suba, você vai perder parte ou 100% daquele capital que está no mercado. Então esse indicador tenta mostrar para a gente o quanto as pessoas estão apostando ou na alta ou na baixa. Então é bem interessante a gente olhar para ele, porque a maioria das pessoas, quando aposta para um lado, é bem provável que o ativo faça o movimento contrário. Então nesse momento, se a gente olhar aqui para 24 horas, o long short ratio está lá embaixo em 0,87. O que isso significa? Significa que tem mais pessoas apostando na baixa do que na alta. Quando isso acontece, a gente já sabe que o smart money, o homem composto, faz a famosa manipulação e o preço tende a ir ao contrário do que a maioria está apostando, porque de novo tem mais dinheiro para a região contrária, né, do que a maioria está apostando. Então sim, temos a maior probabilidade de continuação de alta, tá bom? Porque tem o long short ratio muito baixo. Se a gente olhar aqui, ó, eu gosto de olhar 24 horas que dá um panorama melhor. Se a gente olhar nas últimas 4 horas, temos lá o long short ratio para baixo, últimas 12 horas, long short ratio lá embaixo, últimas 24 horas, também long short ratio lá na casa do 0,88, 0,87. Isso é muito bom para a gente ter uma continuação de alta. E eu também mostrei para vocês, pessoal, a zona de liquidez, né? Que é Heatmap BTC. A gente já falou sobre esse indicador aqui também, que é bem interessante de olhar, né? Por quê? Porque toda vez que você vai abrir uma operação no mercado, pessoal, é interessante você tentar entender onde estão posicionados os stop loss. Então, eu gosto de olhar esse indicador aqui para o mapa de 3 dias, tá? E aí, você começa a reparar que, ó, temos bastante liquidez ali para baixo, já tá nos últimos 3 dias, ou seja, tem aqui uma região onde o preço tende a ir buscar. Então a gente precisa tomar cuidado. Repare que eu trouxe aqui 2 indicadores. Um deles está falando, olha, a maioria das pessoas apostando em baixa, o que faz com que o ativo faça o movimento contrário, ou seja, vá para alta. Mas quando a gente olha aqui para a zona de liquidez, repare que as maiores liquidezes nos últimos 3 dias estão ali embaixo. Ó. Tem muita gente ali alavancada para baixo do 111, que foi a região que nós deixamos aí, né, recentemente. Então sim, tem contexto para o ativo também cair e ir liquidar essas pessoas para depois voltar a subir. Então repare que de novo estamos em uma região de incerteza. Por isso que é muito complicado, pessoal, a gente nesse momento ficar operando alavancado, porque tem contexto para ir para os dois lados. Se a gente olha aqui para o mapa de calor um pouquinho mais extenso, né, o mapa de calor de uma semana, sim, a maior região de liquidação está lá em cima, está lá na casa dos 120 até os 121 mil dólares a unidade. Então tem bastante dinheiro parado lá em cima. Eu falei para vocês no Bitcoin que eu ainda espero ver o ativo indo lá em 120 buscar essa liquidez,
mesmo que ele vá cair. E o interessante é a gente falar aqui, pessoal, que é o seguinte, eu já vou entrar ali na análise do Ethereum, mas o Bitcoin, é claro, é a moeda principal, então tudo a favor do Bitcoin. Se o Bitcoin cair, é muito provável que o Ethereum vai cair, afinal de contas o Ethereum não vai subir sozinho. Então a gente precisa que o Bitcoin suba para que o Ethereum ganhe força e suba mais. O Ethereum tem mais força do que o Bitcoin nesse momento. Então, por mais que o Bitcoin não rompa o seu all-time high, ou seja, não vá até acima de 123 mil, mesmo que o Bitcoin só venha até 120 mil, a gente tem uma grande probabilidade de, se isso acontecer, o Ethereum sim romper a casa dos 4 mil dólares. Por quê? Porque o Ethereum vem mais forte que o Bitcoin. Então, se o Bitcoin for de agora, 116, aí, 115, até 120 mil, a probabilidade é que o Ethereum ultrapasse os 4 mil dólares por unidade, porque afinal de contas ele tem mais força do que o Bitcoin nesse momento. Então é interessante a gente olhar para todos esses indicadores para tentar entender para onde o mercado vai na próxima movimentação. Então temos contexto aí para os dois lados, tanto para cima quanto para baixo. Temos onde liquidez aí abaixo dos 111.500 e temos muita liquidez lá na casa dos 120 mil dólares a unidade. Bom, agora vamos olhar, enfim, para o gráfico do Ethereum para tentar entender, então, qual será a maior probabilidade, a sua movimentação aqui nos próximos dias, semanas. Eu tinha colocado aqui, ó, tá aqui no gráfico ainda, a nossa linha vermelha, onde eu tracei o que para mim seria o topo do Bitcoin nesse ciclo de alta. É claramente aqui um valor errado, porque ele já passou, né? Ele chegou a bater lá 3.940, quase 4 mil dólares, parou ali muito próximo, mas não conseguiu romper as casas dos 4 mil dólares. Então vamos tirar aqui, porque eu já errei, o valor já foi acima dos 3.826 que eu tinha colocado, mas vamos ser bem honestos, ainda está ali mais ou menos próximo da região, porque afinal de contas, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Se a partir de agora o Bitcoin voltar a cair, cara, acertamos muito provavelmente ali próximo do topo do mercado. A gente pode traçar aqui, inclusive, pessoal, deixa eu fazer aqui para vocês, para ficar interessante, uma figura gráfica aqui, só para vocês entenderem o que pode... Eu tenho essa figura já desenhada no TradingView, tá? A gente já vai passar por ela lá, mas eu quero traçar ela aqui para vocês, ó, só para vocês verem mais ou menos o que se passa aqui com o Ethereum, né? Olha, reparem que se a gente olhar aqui numa figura mais ampla, uma figura gráfica bem ampla, nós temos um canal, né? Tá vendo aqui, ó? Aqui a linha de baixo do canal, aqui a linha de cima. E o Ethereum usa também a linha do meio, olha a linha do meio que bonitinha aqui, como uma zona de resistência e suporte. Isso aqui funciona lindamente, pessoal. É bem bacana vocês utilizarem esses canais. Tem essa ferramenta tanto no TradingView como no Vector, onde eu estou usando nesse momento. Então tem aqui contexto para o Ethereum vir de novo visitar a casa dos 2.300, 2.400 por unidade. Mais uma vez visitando o meio desse canal. Isso viria a acontecer caso o Ethereum não consiga romper, né, essa faixa aqui dos 4 mil dólares que ele tem como resistência, né? Então a gente tem aqui uma barreira muito forte para o Ethereum nesse momento. Reparem que ele foi lá, bateu lá em cima no topo do canal, não conseguiu romper e agora está aqui mais uma vez subindo, tentando, né, chegar no topo desse canal mais uma vez. Eu estou no gráfico diário, tá, para a gente analisar. Então, se você vier aqui no gráfico diário, olhar um pouquinho mais próximo, você vai ver que ele bateu ali no topo do canal, não conseguiu romper, fez esse pullback, né, se segurou na EMA de 26 períodos, que é muito importante, e agora está trabalhando em cima da EMA de 12 períodos no gráfico diário. É importante que que o Ethereum se segure acima dessas EMAs agora. Por quê? Porque nós fizemos aqui, ó, uma base de preço aqui na casa dos 3.400, 3.390. Então, todo mundo que está falando para você que o Ethereum está revertendo tendência para tendência de baixa, não é verdade.
Porque enquanto o ativo não perder essa região agora de 3.400, nós não fizemos pivô de baixa. Porque nesse momento ainda temos pivô de alta, ainda temos tendência de alta. O ativo fez aqui um fundo, tinha um topo aqui, né? Fez um fundo, fez um topo mais alto, que nem é bem aqui um topo ainda, né? O topo mesmo está ali em cima, se a gente considerar, né? Então ainda estamos bem saudáveis no Ethereum. E agora fizemos um fundo, que é um fundo nitidamente mais alto do que todos esses outros aqui, se você considerar qualquer um desses aqui como fundo. Ou seja, no gráfico diário, que é um dos gráficos majoritários, não temos ainda reversão de tendência. O Ethereum continua em tendência de alta. Eu já falei para vocês, eu sempre opero a favor da tendência. Se a tendência continua em tendência de alta, não tem por que eu falar para vocês que estamos em tendência de baixa. Uma vez revertida essa tendência, aí sim a gente passa a operar com tendência de baixa. O que precisa acontecer para a gente perder essa tendência? A gente precisa, nesse momento, não conseguir romper aqui a casa dos 3.940, né? Ou seja, fazer um topo mais baixo, o que de fato está acontecendo nesse momento, mas calma, ainda tem muitos dias aí para isso acontecer, né? Ainda podemos fechar aqui abaixo, até cair um pouco mais, não tem problema, e depois subir mais aqui. Então não tem problema nenhum caso isso venha acontecer. A gente só não pode perder isso daqui, tá? Perdendo os 3.400, aí nós faríamos um pivô de baixa. Por quê? Porque teríamos um topo, um fundo, aí sim um topo mais baixo, perdendo o fundo mais baixo, e aí reverteria tendência de baixa. Nesse momento, o que está acontecendo? Nós temos um topo, fizemos aqui um fundo para continuação de alta, tá? A gente pode até fazer aqui um topo, vir visitar aqui um fundo, contanto que esse fundo seja mais alto do que esse aqui, ainda teremos continuação de alta. Então, fizemos aqui um fundo para continuar subindo, então ficaria uma figura mais ou menos assim, né? Viemos daqui, lá no topo, fizemos aqui um fundo, faz aqui um topo, e aí outro fundo e continua subindo. O que a gente não quer ver para reverter essa tendência e para esse ter mais quedas é o ativo fazendo isso aqui. Então ele fez aqui um fundo, faz um topo mais baixo do que o anterior e aí perde o fundo que ele fez aqui, revertendo tendência. E aí sim nós teremos reversão de tendência, porque aí teríamos aqui um change of character, e aí isso traria mais quedas para o mercado. Isso não é bom, caso isso aconteça, não vai ser bom para o Ethereum, tá? Se isso acontecer, a gente vai ficar de olho para as outras EMAs, né? Temos a EMA de 50 períodos ali na casa dos 3.000, temos a EMA de 100 períodos ali na casa dos 2.733, e aí sim temos a EMA de 200 períodos lá na casa dos 2.500, que é para onde nós vamos olhar para mais compras, caso né, o Ethereum perca essa tendência de alta e venha ali para baixo mais uma vez. Nesse momento, pessoal, não temos tendência de baixa, muito pelo contrário, continuamos tendência de alta, se segurando em cima da EMA de 12 períodos aqui no gráfico diário. Se a gente olhar para gráficos menores, eu gosto de analisar sempre olhando para gráfico de 4 horas também, tá? A gente olha para o gráfico de 4 horas, o gráfico de 4 horas, temos assim, bem provável, né, uma reversão de tendência a curto prazo, por enquanto está um pouco parecido com o gráfico de 1 hora, então não podemos perder aqui o fundo mais uma vez, fizemos aqui o fundo segurando nessa zona aqui, né, e agora estamos trabalhando em cima também da EMA de 12 e 26 períodos, tentando se segurar em cima dessa EMA. É muito importante que a gente venha, bata aqui talvez até na casa dos 2.532, a gente pode até perder essas EMAs aqui, mas se segurar na EMA de 100 períodos é muito importante. Se a gente perder a EMA de 100 períodos no gráfico de 4 horas, aí ferrou, pessoal. Aí a gente vai provavelmente ver mais quedas aqui, porque aí perdemos uma região de suporte importante, tá? Então é muito importante agora, mesmo que a gente caia mais um pouquinho, se segurar acima de 2.532, tá? O Ethereum não pode perder essa casa aqui
caso a gente queira ver mais altas aí nas altcoins, porque afinal de contas as altcoins só teriam mais altas caso o Ethereum suba. É claro, pessoal, estou falando de maneira geral, tá? Você pode ter uma ou outra altcoin se performando bem. Inclusive tem uma delas aqui, deixa eu mostrar para vocês. Você pode ter uma ou outra se performando bem, mesmo sem o Ethereum se performar bem, né? Mas isso é raridade, é muito difícil. Reparei que a maioria do mercado tudo negativo na última hora, mas se a gente olhar para a MBG, que eu trouxe aqui vídeo no canal, estava comprado, olha essa moeda, como ela vem forte. Eu tinha comprado ela em 1,29, vendi ela ali próximo da casa dos 2 e ela está em 2,45, rapaziada. Do preço que eu comprei, ela já subiu 100%. É absurdo a força desse ativo nesse momento. Então você pode ter sim um ou outro ativo se destacando, mas é claro, a maioria vai seguir aí a força do Bitcoin e do Ethereum. Caso o Ethereum caia, a grande probabilidade é de que sim, o resto das altcoins também caiam. Se a gente olhar num gráfico semanal aqui, ó, reparem que eu tenho nesse momento, eu tinha até desenhado aqui, né, a movimentação do Ethereum para a gente analisar. Reparem que eu tenho nesse momento essa figura gráfica aqui no Ethereum. A gente pode tentar traçar um pouquinho melhor aqui, né, porque ela está bem zoada, né? Colocar aqui para baixo no gráfico semanal. Se a gente jogar lá para cima, olha que bonito que fica essa zona de resistência do Ethereum, né? Ele não consegue passar, tá vendo lá, ó? Ele bate no topo dessa resistência, não consegue passar e agora pode vir aqui retestar o meio do canal, né, que a gente passou aqui. Então vamos puxar isso aqui mais ou menos aqui para o meio do canal. Pode vir retestar o meio do canal mais uma vez para depois tentar subir aí, rompendo essa figura gráfica. Por que eu acho que ainda temos uma probabilidade de romper aqui esses $4.000? Porque tem contexto também, tá, pessoal? Por mais que a gente tenha aí uma figura gráfica que bateu na resistência e não conseguiu romper, nas outras análises que nós fizemos, a gente tem ali long short ratio apontando que temos sim liquidez para ir buscar ali, né? Dinheiro parado para ir buscar mais para cima, porque afinal de contas tem a maioria apostando que vai cair. Temos o mapa de calor com zonas de liquidez ali na casa dos 120 mil. Então sim, se o Bitcoin for lá buscar 120 mil dólares, a gente pode ter aí o Ethereum buscando acima dos 4 mil. Que foi, gatão? Vem cá, vem. Li. Bom, meu gato tá louco aqui, não deixa a gente terminar. Para finalizar aí a análise de hoje, pessoal, do Ethereum, a gente olha aqui no gráfico semanal, ainda está bem esticado, tá? O RSI ainda está esticado, está ali na casa dos 65, não está sobrecomprado, então tem ainda contexto para a gente subir aqui um pouco mais, tá? Para passar aqui, ó, tá vendo que a gente já chegou no semanal lá em 84, ou seja, bem sobrecomprado, não aconteceu ainda aqui nesse caso, tá? Então o que eu acho que pode acontecer é algo parecido com isso aqui, ó. Tá vendo? A gente tem ali uma figura onde o RSI chegou a bater sobre compra, recuou um pouquinho, porque é normal que isso aconteça, né? Que a gente tenha um resfriamento depois de uma forte alta aqui do Ethereum. Bateu ali um pouquinho em sobrecompra, resfriou um pouquinho para depois subir bem forte novamente. Se a gente olhar para gráficos menores, no diário chegamos a bater bem alto lá em sobrecompra, já resfriou, tá aqui mais ou menos no meio, né? No meio do RSI, ou seja, quando nós estamos numa movimentação de alta e o RSI vem bater em 50, significa que ele bateu sobrevenda para dar um repique. E claro, ele pode voltar a cair agora novamente, porque não mostrou muita força. Então podemos ver ainda o RSI indo lá para baixo aqui, né, na sobrevenda, ou podemos ter um repique forte e subir aí fazendo novamente sobrecompra. Se nós olharmos para gráficos menores, estamos próximo também aqui, né, de regiões de sobrecompra, gráfico de 1 hora, menores ainda. Chegamos a bater sobrecompra
e agora estamos já muito próximo de sobrevenda ali, ó. Então, sim, podemos vir aqui, ó, visitar essas regiões de 3.542, visitar aqui, ó, 3.578, tudo região acima dos 3.400 e pouquinho ali, né, que nós tínhamos falado sobre o fundo que ele fez aqui, ó, né, 3.370, mais ou menos essa região aqui, não podemos perder essa região. Então, enquanto o Ethereum continuar acima desse valor, qualquer valor aqui acima ainda é tendência de alta, mesmo no curto prazo. Beleza, pessoal? É interessante olhar também para o volume, tá? Que não tá tão bonito, é verdade, mas reparem que quando vem força compradora, ela vem alta, que vem bastante volume, e agora vem caindo com volume decrescente. É verdade que tem uma barra grande aqui, mas nada que chegue a preocupar. Então, no geral, pessoal, sinceramente, eu vejo alguns youtubers falando em queda, tendência de baixa. Cara, não teve reversão de tendência ainda, continuamos em uma tendência de alta, não teve pivô de baixa, então não tem nada para se preocupar agora. Claro, se você tiver em mercados futuros alavancado e já esteja aí no lucro, faça parcial, pessoal, coloca o stop mais curto ali no 0 a 0, faça o gerenciamento de risco, porque estamos em uma região de no trading zone, podemos ter violinada tanto para cima quanto para baixo, tá? Se a gente perder o fundo que o Ethereum fez, podemos ter quedas mais fortes, então tenha muito cuidado para operar alavancado nesse momento, tá bom? Mesmo que você acredite em alta, se o stop loss estiver curto aí, você pode ter uma violinada antes do mercado de fato subir. E se você acredita em baixa, tem contexto para os ativos continuarem subindo, então tome cuidado também, você que está apostando aí no short, tá bom, pessoal? Eu nesse momento tenho sim operação aberta alavancada, estou em long em Solana, mas o meu stop loss está lá embaixo, então não estou nem um pouquinho preocupado, estou bem tranquilo, alavancagem baixa, estou tranquilo, sossegado, sereno nesse momento, porque para mim o mais importante é dormir tranquilo do que ficar ali com medo de ser estopado. Então não abro operação assim muito arriscada. Beleza, pessoal? É isso para o vídeo de hoje. Deixa aí nos comentários o que você acredita. Acredita que teremos mais alta? Acredita que teremos mais queda? Onde vai o mercado nos próximos dias e semanas, que eu quero saber a sua opinião. Para você que ficou até aqui no vídeo, deixa o like ou deixa o dislike se você não gostou. Não tem problema nenhum, mas comenta aí para eu saber por que você não gostou. E claro, se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever, que eu trago vídeos aqui diariamente fazendo análise sobre criptomoedas, mercados futuros, mercado tradicional, enfim. Se você tiver qualquer dúvida, deixa aí no comentário que eu respondo a 100% dos comentários. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Grande abraço a todos, forte beijo. Tchau!